Voltei, novos argumentos, novas indagações com mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje é uma curiosidade. Tem crente que não vai gostar do que eu vou falar aqui. Peraí, crente gosta do que eu falo aqui? Não. Então não tô nem aí, nem vou chegando. Eu não quero nem saber quem foi que invernizou a barata. Quem foi que deu teto para a tartaruga e o tatu? E esticou o pescoço da girafa. Eu não quero nem saber quem foi que colocou chifre na cara do rinoceronte. Mas preste atenção. Eu vou fazer um vídeo de uma curiosidade. Eu vi uma cena na natureza, que vocês vão ver aí o videozinho, eu fiz um videozinho mostrando, que eu achei interessante. A sincronia da mente de um passarinho. É isso mesmo. A sincronia da micromemória irracional de um passarinho. E eu descobri que um passarinho, não sei se todas as espécies se comportam assim, mas existe um passarinho no quintal da minha sogra que ele dorme em um pé de jaca. Não é tão grande o pé de jaca, mas também não é pequeno. E esse pé de jaca ele tem milhares de folhas. Claro. Milhares de folhas. E este passarinho, ele se concentra apenas em um galho para dormir deste pé de jaca. Mais ou menos numa altura de uns 2 metros do chão. E ele se concentrando neste galho, ele usa apenas uma folha para fazer a sua necessidade. No meio de tantas folhas, mas ele faz a sua necessidade justamente ali. Claro que as fezes acabaram atingindo uma outra folha que fica embaixo, mas a mira dele é sempre naquela folha. Vocês estão vendo aí o videozinho que eu mostrei. Esta folha que você está vendo aí é a folha que recebe todas as fezes e o cocô deste passarinho. Somente nesta folha. Vocês estão vendo aí? Tem uma folha da parte de baixo que recebe também, mas pode observar que ela está na mesma direção da folha que o passarinho usa para fazer sua necessidade. Como quem diz, eu vou dormir aqui e esta folhinha vai servir de vaso sanitário diante de todas as folhas. Ou seja, este pé de jaca aí, que não é tão pequeno, ele é a casa deste passarinho. Ele é o local do passarinho dormir. É como se fosse também o hotel. Mas ele escolheu uma folha. Como quem diz, o banheiro da minha casa é esta folha. Eu só vou fazer necessidade nesta folha. Porque ele poderia fazer em qualquer outra. Virar para o lado e fazer. E ali cair em qualquer outra, qualquer direção. Mas não, ali em cima daquela folha. Olha só, gente, presta atenção. Olha como é que a mente de um passarinho é tão organizada. E eu posso dizer uma coisa para você. Isso é conexão natural. Qualquer ser vivo que tem conexão e sincronia com a natureza, com o que é natural, ele consegue ser bem mais organizado do que outro ser que tira esta sincronia. Para onde é, Antônio, que você vai levar esta curiosidade e esta fala, este argumento para aqui, ó? Este passarinho, ele é muito mais inteligente, que usa a sua inteligência, do que um teísta, crente, fanático na sua fé e na sua religião,
que defende uma fantasia. Por quê? Porque observa uma coisa. Quando o ser humano ele é conectado naquilo que ele é, naquilo que ele faz, naquilo que ele vive, dentro de um contexto 100% físico, ele se organiza mentalmente. Tá? A ponto da visão dele, a visão dele, não ser voltada a uma fantasia. Eu tive que mostrar a ação deste pássaro, tá? Mas eu descobri o galho onde ele dorme e descobri a folha que ele usa como vaso sanitário, como privada sanitária, tá? Aí eu pensei, gente, este passarinho é muito mais concentrado no que é da natureza do que um religioso. E por que eu tenho que fazer esta comparação? O crente não gosta que eu falo essas coisas, não. Aí vem aqui falar besteira. Desce a ripa em mim. Joga maldição, joga praga. Profetada mentirosa. Deus vai cobrar de você. Deus é isso, Deus é aquilo, e é isso, e é aquilo. E eu não tô nem aí. Sabe por que eu não tô nem aí? Porque este crente que faz isso, que vem pra aqui falar besteira, ele está desconectado na organização natural da vida dele. Ele saiu do rumo da vida dele. Então ele é uma pessoa desorganizada na vida. Ele pode ter o que for, mas quando ele concentra o pensamento dele numa fantasia, numa fábula, num livro que não funciona, numa fé que não funciona, tá? Num sacrifício que também não funciona. Então ele tá desordenado, ele sai cagando pra tudo quanto é lado. Você tá entendendo? Ele não é como aquele passarinho que só faz a necessidade naquela folha, ou naquela direçãozinha ali. Mesmo que caia em outra folha, mas naquela direção. Não, ele sai cagando pra tudo quanto é lado. Porque o que ele fala não faz sentido. Não tem sentido. Ele tem uma mente totalmente desorganizada, desordenada. Quando o ser humano ele consegue sair do campo da fantasia e da fábula religiosa, aí ele se organiza mentalmente. Aí a visão dele é na conexão natural, no que é físico, na racionalidade. Ele observa as coisas, tá? Eu, por exemplo, eu fiquei desorganizado na minha vida, mentalmente, por 25 anos, achando que eu estava no caminho certo, acreditando no judeu, se existiu como ser humano, eu já falei pra você, não tinha nada de divino, e a possibilidade é mais de 90% de não ter existido nenhum, ou tem existido vários, assim como tem um aqui no Brasil dizendo ser Jesus, ser Cristo, né? Ser a reencarnação de Jesus, que é o Henrique Cristo. Pode ter existido vários dizendo que eram o salvador da humanidade. E morreram. E aí escolheram um deles, transformaram em herói. Foi o que Roma fez. E inventou esse misticismo e esta mentira de que ele ressuscitou o terceiro dia, subiu para um tal de um céu, só se for da boca da onça, e vai voltar, ninguém sabe quando. Era para aquela época, mas não voltou, 2000 anos se passaram e nada. E nunca vai voltar. Se a gente viver mais 2000 anos, a gente não, eu falo a humanidade, viver mais 2000 anos, depois mais 2, depois mais 2, depois mais 2, pode crer que nunca ninguém vai ver esse Jesus, porque esse Jesus simplesmente é uma fantasia na mente humana. Então o que é que o ser humano tem que fazer? Se organizar, se conectar com a natureza, se conectar com o que é físico, se conectar com a sua própria humanidade, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida, cuidar da sua família, sem precisar se envolver em crença mística.
tá? Que quando a pessoa se concentra numa crença mística, em outras palavras, essa pessoa está desorganizada mentalmente falando, porque eu fui assim. Por mais que ela queira ser a tal, não, mas é Jesus, é Deus. Ela começa a defender algo que não está em contexto nenhum, em lugar nenhum. Aí começa a comparar certas emoções ou certos sentimentos com a presença de um Deus. Coisas que é do próprio ser humano, da própria mente humana. Aí começa a colocar isso como se fosse experiência de Deus. Qualquer acontecimento que acontece, ele não tem a explicação científica ainda, não tem uma explicação voltada ao que é do mundo físico natural. Aí ele mistifica. Não, isso aí só pode ser Deus. Ah, só pode ter sido Jesus. Então este passarinho, que eu não mostrei ele aqui, mas pelas fezes ele existe. Vocês estão vendo aí. Ele é muito mais organizado do que a mente de um crente. E às vezes, coisas simples da natureza, a gente vai pegar isso aí para fazer comparações. Os bichinhos são muito bem organizados. E eles não servem a Deus nenhum. Eles não são cristãos. Eles não são religiosos. Eles não são teístas. Eles não precisam disso. Aí eu pergunto para você. Que precisão teria de um passarinho escolher somente uma folha para ele fazer a sua necessidade? Aí você vai dizer, não, mas é porque tem um Deus por trás disso tudo e o Deus está ali organizando a mente do passarinho para fazer aquilo. Que precisão? Se o passarinho sai cagando todas as folhas, que diferença faz? Se ele cagar em tudo quanto é canto, que diferença faz? Nenhuma. Mas ele não, ele pensou o seguinte. Ah, passarinho pensou? Não sei. Mas alguma coisa tá ali. E não é divina. Nele, dentro da natureza, em que ele acha que ele tem que fazer as fezes dele somente nesta folha que você tá vendo aí. Ou então nesta direção aí. Aí eu te pergunto, um passarinho desse não é muito mais esperto em questão de usar a inteligência do que um ser humano crente? É. Porque, gente, as coisas estão aí acontecendo na nossa cara. E não é cumprimento de profecias, não. Não é cumprimento do que ele falou, do que está escrito, não. É acontecimento de todos os dias. A gente vê que não tem Deus nenhum intervindo em lugar nenhum. A gente que tem que se organizar. É a gente que tem que ser o Deus da gente mesmo. Tá? Aí eu estava conversando com um colega aqui. Aí ele perguntou pra mim, você é ateu? Eu falei, sou ateu. Ele falou, mas não tem outra coisa. Ateu o quê? Você é ateu cético, ateu agnóstico, ateu isso e aquilo? Eu falei, não, ateu é ateu. Aí eu, em brincadeira, brincando com ele, falei pra ele, você quer que eu tenha uma outra referência do tipo de ateu que eu acho que eu sou? Que eu sei que eu sou? Aí eu falei pra ele, eu acho que eu sou ateu politeísta. Politeísta. Por quê? Porque pra mim, cada um é Deus de si próprio. Todo mundo é Deus. Tu é Deus. Você é o Deus seu, eu sou o Deus meu. O passarinho é o Deus dele. O cachorro é o Deus dele. Ninguém tem poderes desse Deus místico que eles inventam aí. Mas cada um tem o seu próprio Deus na sua própria cabeça para ali fazer, pensar. Mas quando você tira o Deus de você, da sua própria cabeça e começa a acreditar em um Deus fora da sua cabeça, aí agora você desorganizou a mente. Aí o que eu vejo, aquele passarinho tem um Deus, que é o Deus dele, a organização da mente dele dentro da conexão da natureza. Ele viu que assim é melhor ele fazer a necessidade dele ali. Quando o professor Fábio Sabino, né, ele diz que ele não é ateu, ele fala que ele não é ateu, e depois ele diz que o Deus dele é a consciência dele, e que o Deus dele é ele mesmo. Já teve vídeo do Sabino dizer que o Deus dele é ele mesmo. Então nessa condição todo ateu não é ateu, se for pensar. Porque, por exemplo, se eu dizer o meu Deus sou eu mesmo, é a minha consciência, então eu já deixei de ser ateu. Aí nessa condição nenhum de nós é ateu. Mas na verdade todos são ateus, tá?
E até os próprios teístas, eles dizem acreditar em algum Deus, mas na hora de executar qualquer coisa em nome deste Deus, em nome da fé, do que está escrito, eles não conseguem. Então eles estão provando que eles não aceitam o ateísmo neles. Eles também são ateus. Só que eles não querem ser ateus, eles são pessoas que se acham teístas, acreditam, só que acreditam somente, mas nada acontece. Então, uma curiosidade legal que eu peguei na natureza, eu sei que tem crente que não gosta. Aí tem alguém que diz assim: Antônio, por que seu canal e os crentes não gostam de assistir na sua maioria? Porque você vai pra cima mesmo, você desce a ripa neles, na ideia que eles têm, na crença, no teísmo deles. E eles não gostam. Eu falei, meu canal, na verdade, é um canal para quem é racional e para quem quer ouvir e pensar. Não precisa concordar com o que eu falo. Basta ouvir o que eu falo e pensar e analisar. Vamos pegar alguns pontos do que o Antônio Galvão fala, naquilo que eu acho que tá errado, mas naquilo que eu acho que ele tá certo. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu tenho muitos amigos agnósticos. E tem outros amigos que eu nem sei o que são, que discordam de muitas coisas que eu falo aqui. Muitas coisas. Mas concordam com várias outras coisas. E não perdem um vídeo. Eu tenho um amigo mesmo, o Daniel, quero mandar um abraço ao Daniel. Às vezes eu converso com ele pelo WhatsApp, ultimamente não tô tendo nem muito tempo pra isso, mas muita gente. Mas o Daniel é um cara fiel aqui em me ajudar. Ele não perde um vídeo meu, não sei agora, né? Tem vez que ele some, tem vez que eu demoro de falar com ele. Eu ainda não sei o que Daniel é. Se ele é religioso, ele não é. Ele não concorda com muita coisa que tá escrito no Contra o Vigário. Não. Isso eu sei que ele não é. Ele é um cara muito racional também. Mas eu ainda não sei se ele é agnóstico ou se ele ainda acredita em algum Deus da forma dele. Mas ele não concorda com muitas coisas que eu falo aqui. Mas tem coisa que ele acha interessante. Então você não precisa concordar com tudo que eu falo. Ou você não precisa concordar com 60%, 70%. Basta concordar 20%. Tá bom, tá ótimo. Então este canal é para aquele que quer pensar, que quer analisar, que quer entender e pensar, será que eu fui enganado? Mesmo continuando crendo, será que eu fui enganado? Deixa eu ver este cara, deixa eu ouvir. Quando você ouvir uma coisa que você pensar, será que isso é verdade? Você vai pesquisar e vai analisar. Quando eu falo aqui a vida inteira, o tempo todo, que este Jesus que é adorado, reverenciado aqui no Brasil, tanto do catolicismo quanto do protestantismo, é uma fantasia, é um produto romano. Um produto romano para pessoas líderes ganharem dinheiro. Eu sei o que eu tô dizendo, cara. Eu já li bastante sobre isso. Eu tomei um susto quando eu descobri isso. Coisa que crente não quer tomar esse susto. Ele quer continuar na fantasia. O crente que vem pra aqui defender esse Jesus, e vem trazer versículos bíblicos pra aqui, achando que eu não conheço essa merda, ele não quer raciocinar como eu raciocinei. Não foi fácil. Não foi fácil pra mim entender que eu passei 25 anos adorando uma lenda. Minha família toda. Minha mãe também, meu pai também, muitos da minha família continuam lá. Porque não querem, eles não aceitam buscar no profundo, eles preferem continuar acreditando na lenda. Mas quando eu fui pesquisar, eu fui buscar, eu não aprendi o que eu aprendi, foi ouvindo o Jason Ferrer, ouvindo o Miranda, ouvindo o Sabino, não, esses caras me ajudaram muito, mas eu aprendi estudando, buscando em fontes seguras, tá? Documentos que foram vazados aí do próprio Vaticano, de padres que se rebelaram. E você começa a buscar dentro do conhecimento histórico do cristianismo. Aí você vai entender que o cristianismo, de fato, que está aqui no Brasil, e este Jesus que é adorado aqui no Brasil pelas duas vertentes, protestantismo e catolicismo,
é um personagem romano. Nunca existiu esse cara. Nunca existiu. Se for falar de um Jesus histórico, já é outro tipo de Jesus, que não é o da Bíblia. Uns acreditam que ele existiu, outros não. E eu digo o seguinte, este Jesus histórico, eu penso assim, pode sim ter existido. Não estou afirmando que existiu, não. Um ser humano que veio numa época, revolucionou, trazendo ideias diferentes, se colocou como se fosse um Messias, e ali afringiu as leis da época, morreu dentro da pena e daquilo que a lei determinava como pagamento de pena de um crime ou qualquer coisa, ou uma violação de lei. Aí, passa tempo, criaram uma história em cima dele, criaram essas curas divinas todas, que é assunto de livro, assunto fictício de história. Criaram que ele ressuscitou e que ele vai voltar, e aí vem a Bíblia toda cronografada em cima de uma mentira. Tá? E você vai entender que isso aí é fato, mas tem muitos que manipulam o tempo todo. Aí tem preterista, que quer dizer que esse Jesus de fato é divino, é verdade que tudo que ele falou se cumpriu no ano 70, que é um cara que tá pior do que mentalmente, tá mais desorganizado do que o passarinho que eu falei, e pior do que até o próprio evangélico. O preterista, ele tem uma visão pior do que o próprio evangélico. Ele manipula tudo para dar existência numa coisa que não tem sentido. Ele fala bosta o tempo todo. Tem um aí na internet que só fala merda. E coloca lá na televisão dele lá um assunto que ele vai abordar e é só merda que o cara fala. Não, essas merdas que vocês estão vendo aí na folha da jaqueira, isso aí não representa nada do que tá na mente do cara desse. Aí tem de outras vertentes também. Aparece Mormons, que tem um pensamento totalmente diferente deste Jesus. Testemunho de Jeová, que tem um pensamento totalmente diferente deste Jesus, deste Cristo, deste Messias. Aí vem Adventista, que tem um pensamento totalmente diferente. Aí vem Batista, que tem tradicional, que tem um pensamento diferente. Aí vem católico, que tem um pensamento diferente. Aí vem da presbiteriana. Aí vem cristão do Brasil. E outras vertentes, todas as vertentes que acreditam em um Cristo crucificado e que ressuscitou, o Cristo dele, daquela vertente, é diferente. Tá? Então, é por isso que surge tudo isso aí. E ninguém tem condição e pode provar nada. Porque tudo isso é uma fantasia. Aí, quando você vai estudar, para entender de onde nasceu, você vai chegar ali no Concílio de Nicéia, ali entre os anos 325 e 326, e você vai entender que ali teve uma reunião onde mapearam tudo, fizeram alguma coisa e montaram o sistema do cristianismo. O cristianismo romano. O cristianismo é romano, saindo do judaísmo. Aí isso vem para o Brasil, desde o catolicismo, depois do protestantismo, e alastra o engano total no Brasil inteiro, todas as famílias do Brasil. Aí o ser humano desorganiza a mente dele, porque ele acredita nesta merda, nesta bobeira. É por isso que você vê alguém chegar num velório de uma pessoa e se benzer. Eu fiz uma live mostrando por que as pessoas passavam ali do lado do caixão de Preta Gil e tinha que se benzer. Por que se benzer? Por quê? Se benzer. Então você vê, aí eu pergunto, a mente desta pessoa é uma mente mais organizada do que a mente de um passarinho desse que eu mostrei? Ou seja, que fez esta necessidade aí, que faz essas necessidades nesta folha? Não. Uma pessoa que passa diante de um caixão e se benze. O cara entra em campo pra jogar futebol, um contra o outro, xingando a mãe do outro, mandando tomar naquele lugar, vai tomar nisso, tomar naquilo, mas ele entra em campo. Você viu o papelão que o Neymar fez essa semana? Ali discutindo com um torcedor do Santos, que isso foi um assunto de manchete, xingando o cara, mandando tomar naquele lugar. E Neymar é crente. Neymar é crente, é Jesus pra lá, Jesus pra cá. É isso mesmo, cara. É aquele cara que entra em campo e já entra assim, ó, orando. Viu o que ele falou? Que é isso na mente do ser humano? O outro faz um golzinho lá
em cima do goleiro de Deus, que tomou um frango essa semana do Palmeiras, do jogador do Palmeiras, um frango desgraçado. O goleiro de Deus é Fábio do Fluminense, viu? Ele que disse que ele é goleiro de Deus. Jejuma e ora o tempo todo pra entrar em campo. Tomou o frango daquele, não teve um anjo pra ajudar ele. E o outro faz um gol em cima do goleiro de Deus, que foi o Pedro, e bota ali. Jesus é o suficiente. O cara que fez o gol do Palmeiras contra o goleiro de Deus também, que foi o Vitor Roque do Palmeiras, no final lá, na entrevista, ele diz que é oração o tempo todo e Deus. É agradecer a Deus e oração o tempo todo. O goleiro de Deus está sendo vazado. Olha o presente que o goleiro de Deus recebeu de Deus. Um frango, um frangão para ele comer no Natal. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.